Boa noite, já são 9h23. 9h23. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje vai ser como tirar 9.000 no Enem. Olha aqui, realmente é um assunto muito atual, né? A gente desceu um pouco aqui o público. Agora eu acho que certamente quem está vendo esse vídeo deve ter ali por volta dos seus 9 a 29 anos. Então a gente decidiu Exatamente. dividi-lo em 3 tópicos, certo? Que são as próprias competências do Enem. Então, o primeiro tópico seria exatas. O segundo tópico seria e Sim, suas sim, sim. tecnologias. E o terceiro tópico, redação. Exatamente. Como tem um tempo aí, né, para começar, já que a prova vai ser em janeiro, até a última vez que foi informado que irá começar a prova, nós iremos dar essas dicas para você começar a treinar logo e você poder tirar essa excelente nota quando chegar o dia da prova. Então vamos começar. Eu gostaria de começar aqui falando sobre o tópico exatas. Você pode estar se perguntando o que é exatas, né? Por quê? O que é isso? De onde surgiu? Vou explicar. Cara, a Exata é uma empresa de transportes rodoviários. Exata Cargo. Vem daí o nome Exatas. E o aluno, essa competência, ela exige que o candidato tenha um conhecimento profundo sobre nessa área das rodovias brasileiras. Essa é a analogia entre o Exata Cargo, que seria uma empresa de transporte, com as rodovias brasileiras, rodovias do Brasil. Ou seja, você tem que ter um amplo conhecimento sobre que tipo de asfalto utilizar, como você não deve botar barro depois do asfalto, saber a ordem, saber a porcentagem de cimento que deve usar com água para formar o concreto. E por que isso é relevante na carreira profissional de um aluno do ensino médio? Então, não é. Mas eu vou contar um pouco sobre o surgimento dessa matéria, certo? Que eu acho que se você quer passar numa faculdade, eu acho muito interessante você estudar essa matéria de exatas, né? Então vamos começar pelo começo, né? Sem querer ser redundante. Tudo começou com o nosso presidente famoso, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Você deve conhecê-lo como o JK. Ele foi o presidente do Brasil lá pela década de 60, certo? Ele fez diversos projetos. Você deve conhecer, assim, na sua cabeça, vários projetos dele. Eu vou contar os dois ou três mais relevantes aqui. E o que fez dele mais famoso foi o plano de meta, que seria 3 anos em 3 dias. O que significa isso? Basicamente, ele queria estudar todo o conteúdo do ensino médio em 3 dias. Ou seja, seria os 3 anos do ensino médio em 3 dias de estudo. E isso foi, muito relevante para ele, porque assim, ele conseguiu um conhecimento muito amplo sobre o Enem. E assim, ele conseguiu prestar o Enem como presidente do Brasil, né? Que ele queria dar exemplo para os outros. E além desse projeto, estilo Matrix, JK também ajudou enormemente nas rodovias do Brasil. E assim ele ficou conhecido como Homem Rodovia. Assim ele fundou a empresa Exata Cargo, que em homenagem a ele virou uma das 3 competências do Enem. Ou seja, é tudo uma questão de ciclos. JK, ele estudou muito para o Enem em pouco tempo. Assim, ele ampliou as rodovias do Brasil, ficou conhecido como Homem Rodovia, criou a empresa Exata Cargo, e em homenagem a ele, o nome dessa empresa virou uma das competências do Enem, que é a Exatas. Agora vamos para o próximo tópico. O próximo tópico nós vamos falar sobre as suas tecnologias, né? Suas tecnologias em relação à prova do Enem. E uma das tecnologias que é relacionada a isso é a produção da prova, né? Como você deve perceber, a prova não nasce de árvores. A prova ela nasce de um processo químico e industrial relacionado às árvores, não é diretamente, mas faz parte. Onde eles são destruídos 1 hectare da Amazônia. Aí todo esse hectare é comprimido em um bloco só e depois é tudo comprimido em uma única folha de papel. Essa é a tecnologia que eles usam antigamente. Agora eles usam outra tecnologia que eles pegam esse 1 hectare de mato, destroem todo, arrastam, taca fogo assim para nunca mais nascer uma árvore sequer. Depois eles pegam esse bloco
vão para a indústria, joga dentro de uma compensadora, passa 20 semanas lá, e depois disso vai estar toda cheia de mofo, toda cagada assim. Eles pegam isso e comprimem e fazem 2 folhas de papéis. É incrível isso, sabe? Tecnologia fazendo a gente usar menos a floresta. Dessa Sim, forma, é a muito gente incrível. consegue fazer... Exatamente, é milagroso quase. Dessa forma, a gente consegue fazer as provas do Enem. Como é que são feitas as provas do Enem? Como é que é imprimido? Graças não, né? Infelizmente, o Brasil tem uma grande taxa de desemprego. Dessa forma, o governo precisa empregar as pessoas para que elas paguem impostos e o ciclo do dinheiro continue movendo o mercado. Dessa forma, eu não sei quando é que vai ser a época desse ano, já que a prova vai ser lançada para janeiro. Dessa forma, eles pegam essas pessoas que estão desempregadas, mendigos, cracudos, maconheiros, pessoas que não conseguem fazer nada, que não tem tipo, nem os braços nem as pernas, coisas assim. Eles pegam essas pessoas e fazem elas escreverem cada coisinha como se fosse digitado no computador, para as coisas ficarem perfeitamente. Eles fazem tudo isso nessas folhas de papéis e no final vem a parte mais importante, que é você grampear, onde o próprio presidente atual a presidente atual, que na época começou com o JK, que ele começou a grampear um por um, aí depois virou o Juscelino Kubitschek, depois foi... Não Acho lembro que foi quem foi. Getúlio Sim, aí Vargas. depois o presidente Getúlio Vargas, aí depois foi o Lula, e agora é o Bolsonaro. Teve uma presidente aí, mas não conta. Aí a gente pega isso, ele imprime uma por uma e é entregada para cada pessoa na hora da prova. É uma tecnologia absurda, cada vez está mais elevando e é feita de uma maneira que tem que ser perfeita para o aluno estar preparado para fazer a prova no dia. Sim, e eu queria falar um pouco também sobre suas tecnologias, que se você começar a ler a prova e tudo, você vai ver que tem diversas questões de aplicação, como assim, de reações químicas, de bolas caindo de prédios, bolas de boliche caindo de prédios, de meninos abrindo macarrão. E se você avaliar, você não tem como calcular isso sem contar com todas as variáveis. Tem ali a pressão atmosférica, tem a resistência do ar, tem a diferença gravitacional pela altura, pelo inverso do quadrado da altura. Então, como você pode fazer aquilo no papel? Você não pode. Então, cada candidato, a partir do ano de 1973, olhei, acabei de verificar aqui, eles dão todo um apetrecho de vários elementos químicos, tudo que você precisar, desde balanças, certo? Daquelas balanças que calculam miligramas, até bolas de boliche, até massa de macarrão que o candidato vai precisar, e tudo que o candidato for precisar para fazer aquelas questões, na prática ele vai poder testar na hora para ver se as contas estão certas, né? Exatamente. E agora vamos para o último tópico, então. Redação. Eu gostaria de começar falando... redação. Agora a gente vai começar a falar sobre... Não, eu começo, posso começar. A gente vai começar a falar sobre a redação, que a redação é a parte mais importante, já que a prova é dividida com várias matérias, né? Que é matemática, física, inglês, geografia, português, redação, história e algumas outras matérias aí que eu não lembro. E dessa forma, como cada coisa é uma coisa só tem uma questão de matemática, uma questão de português, uma questão de inglês, e tem uma redação só. A redação é composta da maior parte das coisas que você vai fazer. Dessa forma, a redação equivale a cerca de 99% da sua nota. Então é onde você precisa ter mais cuidado. E agora nós vamos dar algumas dicas de como você fazer a sua redação, começando pela introdução. Vai lá. Então, eu gostaria de dizer aqui que a introdução, você não precisa se preocupar com o tamanho dela. Faça desde uma linha até 35 linhas, que é o tamanho da folha da redação. Não importa isso. Se a sua introdução estiver boa, a redação estará boa, certo? Você não precisa ligar se o corretor vai gostar ou não daquilo. É sua opinião e é aquilo que vale. Se você quiser escrever em uma linha, escreva, certo?
Então, eu acho que você precisa escrever pelo menos o tema. Se você estiver com muita preguiça, escreva só o título, certo? Do tema da redação que é proposta pelo Enem. E assim você certamente tirar uma nota boa na parte do quesito, na competência da introdução. Exatamente. Agora a gente vai passar para a parte de desenvolvimento. O desenvolvimento é onde você vai desenvolver a sua redação. Significa, você vai deixar ela lá quietinha, você vai dar comida, você vai dar água, botar ela no cantinho bom, deixar canto para ela fazer xixi, para ela se desenvolver com o tempo e começar a crescer. Porque quando você dá a introdução, é a mesma coisa que quando você tem um feto. Um feto precisa de calma e respeito para ele crescer. Ele precisa se identificar quem ele é e precisa começar a evoluir. Então essa parte de introdução é mais de espera. É nesse ponto que você vai passar para fazer as outras questões, uma de cada matéria. E você espera esse tempo mais ou menos de 30, 1 hora, 2 horas para o desenvolvimento já estar numa parte boa e você ir para a conclusão. A conclusão, eu acho que é simples. Você precisa avaliar tudo que você fez no decorrer da prova, desde todas as reações químicas, veja na tabela cada reação química, todos os dados experimentais, veja a constante da mola que você usou, veja a gravidade que deu. Se a gravidade tiver dado 20, você vai botar que a gravidade é 20. Se a gravidade tiver dado 10, você vai botar que é 10. Se tiver dado 0, você vai botar que é 0, independente do que é certo ou errado. E, assim, você vai fazer um resumo das questões que você fez na prova, da questão de matemática, de física, de química, de português e do resto que não importa, e você vai concluir tudo na conclusão, como o próprio nome já diz, desde da introdução até o desenvolvimento. Então, a conclusão é o que você vai gastar mais tempo, de fato. Então, como a prova do Enem são feitas em 27 horas, eu sugiro que você gaste pelo menos umas 5 no desenvolvimento, gaste 3 minutos na introdução e você vai gastar o restante na conclusão, deixando aproximadamente 2 minutos para fazer o resto das matérias. Exatamente. E aí é desse jeito, nesse passo, você consegue tirar uma nota excelente, se não a máxima, na sua redação e na sua prova, fazendo você concorrer em cargos como medicina, engenharia, pedreiro e presidente. Eu queria dizer aqui as maiores notas, acho que seria relevante a gente citar aqui, fazer um compilado das maiores notas do Enem, para você ver quem foram essas pessoas que tiraram essas incríveis notas, né? Então eu vou começar citando uma, depois você pode citar outra e a gente pode ir alternando. Para citar pelo menos umas 5 ou 6. Tá, Gostaria de começar com um que eu já comentei aqui em vídeos anteriores, que eu gosto muito, que é o personagem que veio para a realidade, que seria o Joker, certo? Que ele tirou a nota máxima no Enem no ano de 2007, no ano seguinte que ele criou aquele filme dele, o Piada Mortal. Pois é, eu daria outro nome, mas infelizmente nosso tempo acabou. E agradecemos a participação de cada um de vocês, pessoas que estão aí no chat, pessoas que estão assistindo no YouTube. E é isso aí. Algum comentário? Não. Boa noite, já são 9h23. 9h23.